Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 3, parte 4. Em Tiago capítulo 4 versículo 7. Em contrapartida, caso contrário, se estivermos andando em obstinação, em desobediência, sem arrependimento, sem estarmos andando sensíveis ao seu falar, então nós nunca poderemos resistir ao diabo. E pior, nós seremos expressão dele em muitas áreas de nossas vidas. Porque ele então poderá se utilizar do terreno que ele ainda tem em nós. Jesus, entretanto, nos últimos ditos no final de seu discurso no cenáculo disse: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O que o Senhor dizia é que no que concerne à sua vida humana absolutamente pura e perfeita, Satanás tinha que passar fome. A questão na nossa vida no tocante à batalha espiritual é que as hostes espirituais do mal, elas se alimentam de nós. Interessante, não é? Deus nos criou do pó da terra e então agora, por causa do pecado, nos tornamos uma carne pecaminosa. E somos mergulhados numa esfera coletiva de inimizade contra Deus que a Bíblia chama de mundo. Nós deixamos de ser santos para Deus por causa do pecado. Agora então, entendemos o porquê de quando o povo de Deus no contexto da antiga aliança ia sair à batalha eles eram instruídos por Deus a se santificarem. A vitória mediante a santificação vem, em certo sentido, primeiro no aspecto subjetivo e então depois no aspecto objetivo. Na vida de Jesus, as tentações foram profundas porque era necessário que ele fosse experimentado em todas as áreas em que nós somos tentados. Porém com ele foi de uma forma muito mais intensa. E vemos que Satanás não enviou nenhum servo seu, mas ele mesmo se apresentou para a tarefa de tentar Jesus. E devemos notar que nestas questões espirituais existem certas ordens de hierarquias. Mas em Jesus não havia nada que ele pudesse encontrar como substrato para sua operação. Jesus no deserto confrontou o diabo em pessoa e não um demônio qualquer. E Jesus disse: E aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Infelizmente isto não é verdadeiro conosco. Porque as hostes espirituais do mal se alimentam em nós de tudo o que é carnal. Tudo em nós que é carne, que é pecado, que é rebelião, que é obstinação. Tudo isto é alimento para estas hostes espirituais do mal. Porque isto é do pecado, é do inferno. Mas na medida em que a nossa vida caminha com o Senhor de forma mais próxima, julgada, examinada na luz de Deus, sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, mais manifestamos sua vida e mais de Cristo é formado em nós. E na mesma medida em que Cristo vai sendo formado em nós, menos nos tornamos presas fáceis para estas hostes espirituais do mal. Isto é algo que precisamos entender e compreender. Que embora sendo filhos ainda temos a carne operando em nós. Daí o conflito que percebemos em nosso interior. É que de um lado temos o Santo Espírito de Deus habitando em nós, mas de outro, a carne nos incita a nos rebelarmos contra Deus de diversas formas. Logo, o fato de sermos filhos de Deus não elimina nem anula o fato de sermos incitados pelas hostes espirituais do mal em nossa carne. Veja que a grande questão está em mantermos uma vida de união com Ele. E isto veremos mais acentuadamente quanto mais caminharmos na compreensão da batalha espiritual. Não é o discernimento dos inimigos ou dos cativeiros que nos dá o poder de vencê-los, mas uma vida de união com Ele. Assim, a presença do Espírito Santo em nós não diminui o poder de atuação das hostes espirituais do mal sobre nós. Isto vai ser dependente de nossa relação de intimidade, comunhão e santificação em resposta à visão e revelação que temos dele, sua pessoa, obra e eterno propósito quanto a nós. Portanto, a presença do Espírito Santo de Deus em nós nos capacita para a vitória por meio da sua vida que ele fez habitar em nós. Por isto, aquele que pensa estar em pé cuida para que não caia. Pois o inimigo de Deus tem grande capacidade de seduzir, enganar, iludir, de nos apresentar coisas como atraentes quando na verdade são caminhos malignos, de seduzir o nosso coração à rebelião,
à obstinação, ao endurecimento. Portanto, é uma luta muito real que nós, no dia a dia, estamos vivendo e que nós precisamos discernir de forma mais profunda. Ao longo do livro de Juízes nós vamos ver que através daqueles juízes, Deus demonstra algo relacionado à batalha espiritual com respeito à vida interior. É um estudo muito interessante. Otniel tipifica um conflito espiritual com o mundo, mundanismo. Ehud tipifica o nosso conflito com a carne, carnalidade. Jabim tipifica o conflito com as nossas cobiças e paixões, paixões e cobiças. Gideão, na época dos midianitas, tipifica aquilo que embora lícito nos saqueia a Cristo. Sansão tipifica o nosso conflito com o nosso próprio eu. Assim poderemos ver como este combate se processa na esfera espiritual. E veja que o mero discernimento não nos garante vitória, mas em contrapartida, na medida em que tivermos clareza que as nossas vidas não estão em acordo com os princípios da Palavra de Deus e que não estamos andando verdadeiramente com Ele nesta ou naquela esfera de nossas vidas, então nós poderemos ter certeza de que estaremos abrindo brechas para a operação das hostes espirituais do mal e que nós estaremos então propensos a servir de alimento para estas mesmas hostes da maldade. E não somente isto, certamente teremos a batalha espiritual intensificada e, até mesmo, poderemos dar lugar ao diabo. Veja quão sério é este assunto. Se voltarmos à expressão-chave citada em Tiago, veremos que ela tem o seu correspondente no tocante ao texto lido em Juízes. Versículo 12 do capítulo 2 de Juízes: deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Versículo 14 do capítulo 2 de Juízes: e não puderam mais resistir a eles. Versículo 7 do capítulo 4 de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que o não sujeitar-se a Deus envolve o deixar ao Senhor. Como consequência vem a derrota diante dos inimigos. Por quê? Por causa dos princípios até então colocados. Na medida da obstinação daqueles corações, de sua desobediência, de não andar em comunhão e intimidade com o Senhor, eles experimentaram derrota. A visão da derrota pelo lado de fora era a mera manifestação de uma derrota anterior, acontecida pelo lado de dentro. É por isto que, tipologicamente falando, os judeus aguardavam um Messias que fosse um libertador político. Mas Deus, em Cristo, estava provendo um libertador espiritual com vistas ao estabelecimento de um reino, mais interior, que obviamente tinha o seu correspondente no aspecto exterior visível. E foi a isto que Jesus se referiu quando disse que o reino de Deus não viria com exterior aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Assim vemos a resultante da vitória de Deus, no aspecto subjetivo quanto a nós, no que concerne à batalha espiritual, ou seja, muito antes de ser uma vitória contra o seu inimigo é uma vitória obtida por ele em nós, da qual somos participantes por meio da resposta que damos em nossas atitudes e da qual nos tornamos participantes, na mesma medida em que permitimos que Cristo seja tudo em nós. Aqui então encontramos uma outra questão que parte do povo de Deus não tem se apercebido como o princípio da palavra de Deus. Em grande medida, a opressão que o povo de Deus sofria na época de Jesus, estando sob a dominação dos romanos, era fruto de um afastamento espiritual do seu Senhor, do seu senhorio. Portanto, antes que venha a libertação política deve haver a libertação espiritual. Mas então qual é o erro nos dias atuais? Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 3, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.